Interessante que eu falava com o Senhor e eu sempre falei, sem o Espírito Santo a gente não consegue. Para a gente subir aqui a esse altar, é preciso estar inundado com a presença do Espírito Santo, com a glória, para que a mensagem possa chegar no seu coração, e ela possa fazer aquilo que apraz ao Senhor. É preciso que o Espírito Santo esteja movendo, porque a gente ministra, mas quem dá o entendimento, o discernimento, quem dá toda a direção é o Espírito Santo, amém? É por isso que a gente precisa estar com a presença do Espírito Santo sempre. Tem uma palavra de Deus, tem um evangelho, no evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, nós vamos ler o trecho, para depois nós entendermos esse contexto desse trecho. No evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até o 52, diz o seguinte a palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Esse texto, eu fiz questão de ler ele completamente, para a gente entender um contexto. Presbítero José, tem o fundo aí para a gente colocar aqui? O tema dessa ministração é baseado em uma passagem desse texto, e a gente vai entender. O tema diz assim: alegra-se, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. Esse é o tema. Mas por que esse tema, dentro de um texto como esse? Porque a gente sabe que o título desse texto bíblico é o cego de Jericó, a cura do cego de Jericó, não é? É por esse caminho. Mas acontece que dentro desse texto, tem algo que Deus me chamou a atenção e colocou no meu coração, para que a gente pudesse trazer esse entendimento para a igreja nessa tarde, para que a gente pudesse trazer o entendimento onde a igreja vai sim, alegrar-se, levantar, porque Jesus está chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Nessa tarde Jesus está aqui dizendo: venha meu filho, venha minha filha. Observe você, que no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, começa Jesus dizendo: vamos para a região de Jerusalém. Jesus partiu para o território da Judéia, indo em direção a Jericó. Então Jesus, de toda a caminhada dele, ele começou a ir para o território da Judéia, passando por Jericó. Quando ele chegou em Jericó, ele fez o que tinha que fazer, mas aí ele começou a sair de Jericó. Então imagina você que a cidade aqui está, ele então fez os milagres e os prodígios que sempre ele fazia, ele ensinou como ele sempre ensinava, e daí ele partiu com destino a Jerusalém. Quando ele partiu com destino a Jerusalém, ele já sabia porque ele ia, porque em Jerusalém ele ia celebrar a Páscoa, amém? Já eram os últimos momentos de Jesus naquela caminhada. Então quando ele estava saindo de Jericó, com destino a Jerusalém, diz a palavra de Deus no versículo 46, que Bartimeu, então, começou a perguntar: o que está acontecendo? Ele estava no caminho, existiam então diversas estradas, mas essa que direcionava era o caminho onde Jesus ia passar, e Bartimeu estava nesse caminho. Bartimeu, no versículo 46, ele diz o seguinte:
e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Bartimeu não sabia, mas era a última oportunidade que ele tinha de receber o milagre. Bartimeu não sabia que Jesus estava a destino de Jerusalém, porque lá ele iria fazer a Páscoa e depois ia todo um processo para ele ser crucificado. Então Bartimeu não sabia desse plano de Deus na vida de Jesus, mas nós sabemos por conhecer a palavra que era a última chance que Bartimeu tinha para receber um milagre. Nós temos alguns privilégios, porque muitas das vezes Deus vem até nós, nos dando a oportunidade de recebermos o milagre, e muitas vezes a gente não está ligado, muitas vezes a gente não percebe, e a gente deixa passar essa oportunidade. Mas nós sabemos que Deus é um Pai misericordioso, amém? Então Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Mas eu quero dizer que Jesus está voltando, e as nossas oportunidades estão ficando escassas. Para voltar para Jesus, as oportunidades estão ficando escassas. Para se render a Jesus, para se reconciliar com Jesus, as oportunidades estão ficando escassas. E nesta tarde, é uma oportunidade que o Senhor está dando para você se reconciliar, se render, receber o seu milagre. Quem quer receber milagre aqui? Todo mundo quer receber, porque eu quero receber milagre. De repente, esta tarde é a oportunidade que Jesus está me dando para me receber o milagre que eu quero. E nós vamos seguir mais à frente, e vocês vão ver que no versículo 48, diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Interessante que Bartimeu, ele começou a gritar Jesus. Interessante que Bartimeu, ele conhecia a origem, a genealogia, a origem messiânica de Jesus, porque ele falou com muita propriedade, com muita firmeza: Jesus, filho de Davi. Aquela multidão que aí estava seguindo Jesus, talvez aquela multidão seguia Jesus pelos milagres, pelos sinais que aconteciam, mas muitos daqueles ali que estavam na multidão seguindo a Jesus, não sabia da origem genealógica de Jesus, não sabia da origem messiânica de Jesus, mas Bartimeu, que estava sentado na beira da estrada, mendigo, porque a palavra diz que ele é mendigo, ele sabia, ao ponto de ele dizer: Jesus, filho de Davi. Então é preciso que você conheça Jesus, é preciso que você conheça a capacidade de Jesus, de fazer o seu milagre. Bartimeu sabia, Bartimeu tinha certeza, que Jesus, o filho de Davi, iria trazer solução ou resposta para aquilo que ele ansiava. Mas nesse contexto de Bartimeu, existia uma multidão que estava seguindo a Jesus, existia uma multidão que estava acompanhando Jesus, por causa dos milagres, por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa da multiplicação dos pães, por algum motivo, querendo uma cura, querendo uma libertação. Existia uma multidão que seguia Jesus, e essa multidão que seguia Jesus, queria algo, porque nós sempre vamos querer algo, nós sempre queremos algo, porque nós sempre seremos dependentes do Pai, amém? Nós sempre vamos querer algo do Pai, nós sempre vamos necessitar do Pai. E este cego, Bartimeu, vou tirar aqui, porque senão eu vou causar um imprevisto aqui. E esse cego Bartimeu, então, tinha a multidão que tentou calá-lo, que tentou pará-lo. A palavra de Deus diz que
Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, e ele perguntou: quem está aí? Eles disseram: não, é Jesus. E ele começou a gritar. A palavra de Deus diz que a multidão queria calá-lo. Falaram para que ele se calasse. Imagine você hoje, você está clamando ao Senhor, você está necessitando de um milagre, necessitando de algo, e você começa a clamar ao Senhor, você começa a pedir ao Senhor, e aí tem alguém na sua família, no seu ambiente de trabalho, que diz: não, não adianta, que tenta calar a sua voz, que tenta impedir que o seu clamor chegue ao Senhor, porque sempre acontece, porque é uma artimanha do inimigo, ele quer sempre nos calar. Todos aqueles filhos do Deus Altíssimo, todos aqueles escolhidos do Senhor, que tem um compromisso, que tem um alinhamento, que tem uma intimidade com o Pai, o inimigo tenta calar. É assim sempre, será sempre. Então imagine você que alguém está tentando calar o seu clamor. Qual é a sua reação? Hoje no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, se você trazer uma reflexão neste momento, você vai ver que há alguns momentos da sua vida, alguém tentou calar o seu clamor, alguém tentou impedir de você clamar por Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que se você tiver essa certeza, essa intimidade, quanto mais tentarem calar a tua voz, mais alto você vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que você grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cada vez que você clama: Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, esta multidão vai tentar te calar. Mas eu tenho algo para você. A própria palavra de Deus diz que Jesus então parou. Jesus parou. Jesus escutou o grito daquele homem. E Jesus então mandou chamá-lo. Ei! Observe você que aquele homem chamou Jesus de uma forma diferenciada. Ele chamou a atenção de Jesus de uma forma diferenciada. Ainda que ele gritava mais alto do que o barulho da multidão, mas a forma diferenciada que ele gritou, porque ele clamou por Jesus, chamou a atenção de Jesus. Qual é a forma que você está clamando, gritando, chamando a atenção de Jesus? Qual é o método que você está utilizando para chamar a atenção do Pai? Porque o Pai sempre estará pronto para atender. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que você vai estar sempre à disposição de atender seu filho. Mas muitas das vezes, se ele não chamar a sua atenção, se ele não gritar, passa desapercebido. Quando o seu filho, eu vejo algumas crianças brincando aqui, né? Se tem uma criança pequena, ela está aqui na beira, é arriscado ela cair, aí o pai já fica atento. Mas se a criança está brincando aqui, distante desse perigo, o pai está ali, ele relaxa um pouco, porque ele sabe, não tem muito perigo. Mas se a criança chamar a atenção: papai, ele vai olhar, ele vai ficar atento, porque pode acontecer a criança no ímpeto, ela correr aqui para correr para o braço do pai, como aconteceu esses dias com uma criança aqui, eu brincando, ela correu aqui, se eu não seguro. Então, gente, o pai vai estar sempre atento, mas é preciso que chamemos a atenção. E Bartimeu então chamou a atenção de uma forma diferenciada, porque ele disse: Jesus, filho de Davi. Imagina você que Jesus, no meio daquela multidão, Jesus com aqueles discípulos, e ele não tinha escutado ninguém ainda, nem os próprios discípulos disseram: Jesus, filho de Davi. Se os discípulos sabiam ou não sabiam neste momento, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu sei que ele não tinha escutado isso ainda, ao ponto de, quando Bartimeu gritou, chamou a atenção. E aí então, no versículo 49, diz o seguinte: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, aí é a frase que onde me chamou a atenção,
onde Deus fez com que eu refletisse sobre o tema da mensagem. No versículo 49, quando Jesus manda chamar aquela própria multidão que estava ali tentando abafar o grito de Bartimeu, aquela própria multidão que estava ali tentando falar com que ele cale-se, 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 e fez com que ele gritava mais e mais e mais alto, aquela própria multidão disse: ei, tem bom ânimo, ei, alegre-se, ei, fique alegre, se contente, tem bom ânimo, se alegre, aí disse para ele: levanta-te. Aquela multidão que estava tentando calar a boca daquele homem, é a mesma multidão que disse: tem bom ânimo, levanta-te, porque Ele te chama. E o tema da ministração é: alegre-se, tenha bom ânimo, porque Jesus te chama. Nessa tarde, tem bom ânimo? Diga para o seu irmão: tem bom ânimo. Diga para o seu irmão: tem bom ânimo. Levanta-te, Jesus te chama. Jesus te chama, Jesus te chama. E quando Jesus está chamando esse homem, é porque Jesus vai fazer um milagre na vida dele. Então Jesus está te chamando nessa tarde, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, por isso que Jesus te chama. Mais uma vez, fala para o teu irmão: alegra-te, levanta-te, Jesus te chama. Você entendeu que Jesus está te chamando? Se você entendeu, glorifica o Senhor, aplauda o Senhor, porque esse é o momento que Jesus está preparando para fazer um milagre, para realizar o milagre que você anseia. É um milagre, é o milagre que o Senhor quer fazer. E aí, naquele instante, Bartimeu tomou uma decisão. Porque antes de acontecer o milagre, é preciso que você tome alguma decisão. Sempre. É preciso que você tome alguma posição. Sempre. É preciso que você faça algo sempre, para que o milagre aconteça. E a palavra de Deus diz que Bartimeu, tomando sobre si a capa, lançou fora. Interessante, e eu vou abrir um parênteses para a gente entrar na história. Na história diz que os romanos, o povo romano, a legislação romana, para permitir que a pessoa mendigasse na rua, ele fosse um pedinte, ele precisava usar algum vestimento, uma capa, para distinguir das outras pessoas. Então aquela capa naquele momento, era a identificação de que aquele homem era um mendigo. Se ele era aleijado, ele era um mendigo, a capa identificava isso. Então ele tinha aquela capa, ele usava aquela capa para se proteger da chuva, para se enrolar e aquecer do frio, para se embrulhar e se enrolar à noite. Aquela capa ele tinha para diversas utilidades. A capa, muitas das vezes, representa na nossa vida, hoje, né? Muitas das vezes nós estamos numa posição cômoda, né? Que está sendo bom a gente viver em mendigância, porque se a gente não tiver cuidado, a gente está sempre mendigando, né? Estamos sempre pedindo, mas eu quero dizer que você tem um Pai todo-poderoso, que pode lhe dar todas as coisas, e você não precisa depender de pessoas, você precisa depender somente de você, porque quando você dirige a sua oração para o seu Pai, Ele é fiel e justo para ouvir e responder a sua oração. Então aquela capa naquele momento representava a comodidade, aquela capa representava medo, representava, eu até anotei aqui, comodismo, dependência. Aquela capa representava insegurança, miséria.
falta de fé. Aquela capa representava centenas de coisas. De repente você hoje ainda está usando alguma capa que represente alguma coisa. Deus está lhe dando essa oportunidade nessa noite para que você lance essa capa fora. Se você ainda, no entendimento, o Espírito Santo está ministrando, amém? Está dizendo para você, meu filho, minha filha, essa capa que você está usando nesta noite, eu quero que você tire ela, eu quero que você jogue fora, porque eu estou aqui te chamando. Alegra-te, levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, porque eu estou te chamando. Esta noite, Jesus está te chamando para que Ele possa realizar o milagre que você anseia. Interessante que a atitude do Bartimeu, quando ele recebeu o recado, tem bom ânimo, alegra-se, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A atitude dele foi tirar a capa e lançar a capa. Observe que ele não esperou nada. Ele não esperou primeiro se encontrar com Jesus para desfazer da capa. Ele primeiro se desfez da capa. Observe, ele primeiro se desfez da capa. Então ele primeiro jogou fora aquilo que representava o estado que ele vivia, porque ele já tinha certeza que quando Jesus mandou chamá-lo, ele já tinha certeza que o milagre iria acontecer na vida dele, porque ele já tinha um objetivo, ele já sabia o que queria. E o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde é que é preciso que você saiba o que você quer, para que você possa direcionar a sua oração ao Pai, e Ele então atender a sua oração. Mas que isso aconteça, é preciso que você desfaça dessa capa, antes mesmo de você se encontrar com Ele. Bartimeu, antes de encontrar com Jesus, desfez da capa. Bartimeu, antes de encontrar com Jesus, ele disse: eu não quero mais ter ligação com o passado. Isso aqui representa miséria, isso aqui representa comodismo, representa falta de fé, isso aqui representa necessidade, isso aqui representa miséria. Eu não quero mais. Ele então desfez a capa, e ele foi então ao encontro de Jesus, já sem a capa, neste caminho, da trajetória de onde ele estava com a sua capa, até chegar a Jesus. Imagina o que passou na cabeça desse homem, porque ele já sabia, ele já tinha certeza que o milagre iria acontecer. Quando você tem fé, quando você tem intimidade, quando você tem certeza que o milagre vai acontecer, Jesus entra, você caminha até Ele, mas já sabendo de que a resposta é positiva. O que o Senhor está dizendo para você nessa tarde, é que você precisa mudar a sua atitude perante Ele. É preciso que você desfaça dessa capa, se desapegue dessas coisas que o prendem nesse estado, lance essa capa fora e caminhe até o encontro de Jesus. E que nesta tarde o encontro de Jesus será no momento que nós estivermos ministrando a ceia, no momento que você receber o corpo e o sangue de Jesus simbolicamente. Neste momento você vai se apoderar da força que vem do Senhor. Nessa tarde o Senhor está trazendo algo diferente para você. O Senhor está trazendo um entendimento que é preciso que você tenha uma posição. Bartimeu teve uma posição, Bartimeu teve uma decisão, Bartimeu teve uma tomada de postura, aonde ele recebeu o milagre. No versículo 51, quando ele caminha, ele solta a capa, ele se desfaz do passado e vai ao encontro de Jesus. Ele encontra-se com Jesus, e observe o que Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa tarde: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nessa tarde: o que queres que eu te faça?
É você, o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: meu filho, o que você queres? O Espírito Santo começou a ministrar nos nossos corações. O céu se abriu, ele desceu, ele está mudou a atmosfera, ele ministrou os nossos corações, ele está falando aos nossos corações, ele está trazendo entendimento, discernimento da palavra. E neste momento o Espírito Santo está dando a oportunidade de você responder a Jesus: o que queres que eu te faça? Talvez alguns queiram: Senhor, eu quero uma casa própria. Outros vão dizer: Senhor, eu quero um carro próprio. Outros vão dizer: Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu quero ser liberto. N necessidades. Alguém pode dizer: eu quero isso, aquilo, e fazer uma relação, né? Porque Jesus, naquele momento, Jesus se colocou à disposição de Bartimeu. E Jesus foi muito direto com ele, sabe por quê? Porque quando ele chamou Jesus de forma diferenciada, quando ele chamou a atenção de Jesus de forma diferenciada, ao ponto de Jesus, no meio da multidão, parar e escutar e dizer: chama ele lá para mim. Ele não estava tão perto, tinha uma multidão. Jesus não estava sozinho, tinha uma multidão. Então, entre Jesus e Bartimeu, existia essa multidão, que com certeza era muito barulho. Era muito barulho. Não estava a multidão seguindo Jesus tudo caladinho, não. Estava a multidão seguindo Jesus sedenta, faminta. Uma multidão seguindo Jesus, todo mundo querendo o seu milagre, querendo a sua cura, querendo a sua libertação. Então, todo mundo dizendo: Jesus, 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 Jesus. Imagina você, uma multidão ao redor de Jesus, todo mundo tentando falar com Jesus. E Jesus ouviu a voz de Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi. Jesus parou. Jesus parou. Mesmo assim, a multidão ao redor de Jesus parou ao redor dele. Ele disse: chama ele lá. A multidão sabia quem Jesus direcionava, porque a multidão mesmo tentou calar Bartimeu. Então essa mesma multidão que tentou calar Bartimeu foi a multidão que escutou Jesus dizendo: chame ele. Jesus não precisou falar o nome dele. Jesus disse apenas: chame ele. Então aquela multidão foi até Bartimeu e disse: anima-te, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E aí aquela multidão abriu o caminho. Imagina você, e aí eu quero conjecturar isso aí para a gente entender. Bartimeu estava aqui naquele momento com a capa, representando, sendo identificado com aquela capa, que ele era um mendigo, né? E ele tira a capa e ele passa no meio da multidão. Então imagina você agora, vem analisar comigo, aquela multidão abrindo um corredor e Bartimeu passando no meio daquela multidão. Aí Bartimeu passando ao encontro de Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele para e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Imagina você, meu irmão e minha irmã, imagina a reação daquela multidão naquele momento. Como? Eu estou aqui, eu estou aqui perto dele, e ele não realiza o meu milagre. Como? Porque nessas horas, quando tem um milagre para você, todas as pessoas que estão ao redor, muitas das vezes, não querem que o milagre chegue até você. É assim. É assim, a pessoa, você que está recebendo um milagre, de repente alguém da sua própria família: que? Fulano recebeu esse milagre. Passou, recebeu esse, sabe? É assim. A multidão nunca vai querer que você receba o seu milagre. Então Bartimeu passou no meio daquela multidão e chegou até a frente de Jesus. E quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Interessante. Que no versículo 51 ele diz o seguinte: mestre, que eu torne a ver. No versículo 51, quando Jesus pergunta a ele o que quer que eu te faça, ele diz assim: mestre, que eu torne a ver. Eu entendi, na conjugação do verbo, quando ele disse que eu torne, significa que ele já enxergava antes, por algum motivo ele ficou cego, e hoje ele queria o milagre de Jesus, que eu torne a ver.
Observe você, de repente, Bartimeu vivia nesta vida aqui, de mendicância, mas antes dessa vida, antes de chegar nessa vida, ele tinha uma outra vida, porque ele certamente enxergava, porque quando ele disse a Jesus que eu torne a ver, significa que ele já enxergava, que ele já via, e por algum motivo ele ficou cego, e ele pediu a Jesus, ele foi objetivo, ele foi direto: Jesus, que eu torne a ver. E aí, chega uma chave que Deus está dando para você nessa noite. Seja objetivo com Jesus. Se você quer uma cura para uma enfermidade, Jesus, eu quero a cura para essa enfermidade. É assim que funciona. Objetividade. Ele foi objetivo, ele já sabia o que ele queria. Quando ele gritou por Jesus, quando ele clamou por Jesus, filho de Davi, ele já sabia o que ele queria. Quando ele largou a capa lá, antes mesmo de se encontrar com Jesus, ele já se desfez da capa, porque ele já sabia que o milagre que ele queria iria acontecer, e ele já sabia o que ele queria. Então nesta noite, Jesus está dizendo para você: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Então, se você sabe o que você quer do Senhor, peça ao Senhor, seja objetivo com o Senhor, seja direto com o Senhor, porque o teu milagre vai chegar. Oh, aleluia. É assim que funciona. O milagre chega. O milagre chega. O teu milagre está chegando. O teu milagre está chegando. O teu milagre está chegando. Fala para o seu irmão: o teu milagre está chegando. O teu milagre está chegando. Porque todos nós queremos milagre. Tem vários milagres que nós queremos, mas o milagre que você é específico, o milagre que você é objetivo, esse é o milagre que está chegando, que pode ser agora, que pode ser amanhã, que pode, a data, o prazo é só Jesus que sabe, mas eu quero dizer que o teu milagre está chegando. É dessa forma. Precisamos então ter algumas atitudes. Quais são as atitudes? E aí vamos voltar às atitudes. A atitude de desfazer da capa, a capa que prende você ao passado, a capa que prende você ao pecado, a capa que prende você a tomadas de atitudes que não agradam ao Senhor, a capa que faz com que você dê brechas para que o seu milagre não chegue, porque o inimigo trabalha em cima de brechas. E quando você dá brecha, o milagre não chega. Então esta capa representa isso. Então é preciso desfazer dessa capa, sair dessa situação, sair dessa condição, e caminhar até Jesus, passar no meio da multidão, e caminhar até Jesus e dizer: Senhor, que eu torne a ver, Senhor, que eu seja curado. Não importa, é você que vai dizer para o Senhor o que você quer. E interessante, já estamos quase concluindo, que Jesus então fala com ele. Eu achei a coisa mais fantástica esse versículo final. O versículo 52 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para ele: vai, seja curado. Você quer então? Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. O que eu entendo nisso aqui? O que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que a atitude de Bartimeu, ao reconhecer a autoridade em Jesus, um Jesus messiânico, um Jesus filho de Davi, ao chamar a atenção de Jesus de forma diferenciada da multidão, ao decidir largar a capa antes mesmo de se encontrar com Jesus, tudo isso foi atitude de fé. E o que o Senhor quer de você é uma atitude de fé. Porque o teu milagre vai chegar se você tiver atitude de fé. A palavra de Deus diz que quando você pede ao Senhor e não duvida no teu coração, ela acontece. Então, fé é você não duvidar, é você acreditar. O objetivo principal de Jesus nesse episódio
foi a salvação. Jesus, na grande maioria dos episódios que tem narrado na Bíblia, Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, né? A fé salvou, a fé libertou, a fé curou. Com Bartimeu não foi diferente. E a palavra de Deus diz, continuando no versículo 52, e diz que imediatamente ele ficou curado. Mas aí eu acrescento mais algo, que de repente a gente pode não estar lendo claramente no versículo, quando ele diz assim: e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Aí entra um outro adjetivo aqui para Bartimeu. Bartimeu teve coragem, Bartimeu teve fé, Bartimeu teve ousadia, sabedoria, decisão, mas acima de tudo, para completar, para fechar com chave de ouro, Bartimeu teve gratidão. Aleluia, gratidão. Por mais que nós falemos, por mais que nós ministremos, por mais que você queira o seu milagre, por mais que você anseia pelo seu milagre, por mais que você queira, por mais que você tome todas as atitudes, o mais importante é a gratidão. Mas como? Se não está escrito, está sim. No final do versículo 52 diz o seguinte: e seguia a Jesus estrada afora. Então significa que ele ficou tão grato a Jesus, porque ele tornou a ver, que essa gratidão transformou no seguidor de Jesus. Jesus daí em diante foi para Jerusalém, entrou em Jerusalém naquele momento de festa, na primeira entrada de Jesus em Jerusalém, naquela entrada triunfal. E aí eu quero aqui imaginar comigo que Bartimeu estava: esse é Jesus, eu tornei a ver. E aquela multidão dizendo: filho de Davi, e aquela multidão recebendo Jesus, na primeira entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sentado no burrinho, aquela multidão aclamando a Jesus. Imagina Bartimeu no meio daquela multidão: ei, eu fui curado, eu fui transformado, eu fui liberto, porque este Jesus é o Jesus filho do Deus Altíssimo, é o Jesus filho de Davi que me curou. Imagina Jesus, Bartimeu naquele momento. E eu quero dizer que você também pode, você também pode, você pode estar no meio da multidão e fazer a diferença, e anunciar: ei, o Jesus filho de Davi me libertou, o Jesus filho de Davi me curou, o Jesus filho de Davi realizou o milagre. Essa é uma forma de gratidão, onde o Senhor pode operar na tua vida, onde o Senhor pode trazer a transformação que você anseia, onde o Senhor pode, sim, fazer o milagre. Nós vamos ter um momento de ceia. A ceia representa um momento onde Jesus reuniu os discípulos. Depois desse episódio, Jesus foi para Jerusalém para fazer a Páscoa. Lá ele disse: olha, vocês vão para uma casa tal, no local tal, prepare aquele lugar que nós vamos fazer a nossa ceia lá. Então Jesus foi para lá. Creio eu que Bartimeu devia ser um que estava lá embaixo. Não, Jesus está lá dentro, eu estou aqui fora, porque ele fez um milagre na minha vida, ele transformou a minha vida, eu estou aqui. Então Jesus estava lá celebrando. O que você quer? Você quer ficar embaixo, do lado de fora, ou você quer participar do banquete? É a sua escolha. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A palavra de Deus diz também, no Romanos capítulo 10, versículo 9, que com tua boca confessares, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
No Evangelho, no livro de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas injustiça. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o confessarem, o receberem, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nesta tarde, nesta noite, se você ainda não teve a oportunidade de declarar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor está dando a você a oportunidade, para que você se desvencilhe dessa multidão, para que você seja diferenciado dessa multidão, e aí, comece a dizer: Senhor Jesus, Filho de Davi, eis-me aqui, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, e o Senhor está dizendo para você nessa tarde. Você quer ter essa oportunidade? Você ainda que não declarou Jesus como Senhor e Salvador, existe o desejo no seu coração, de entregar o seu coração para Jesus? Existe esse desejo de você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja sim o Senhor e Salvador da minha vida? Tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Tem alguém aqui que ainda não entregou e quer nesta noite fazer aliança com o Pai? Glória a Deus. Mas muitas das vezes a gente já teve essa oportunidade, foi para o caminho de Jesus, seguimos, entregamos nossa vida a Jesus, começamos a seguir, a trilhar por esse caminho de Jesus, mas por alguma distração o inimigo nos tirou desse caminho, nos colocou algo que fez com que nós nos desviássemos desse caminho, perdesse essa ligação com Jesus, mas que Jesus nesta tarde, nesta noite, está trazendo a oportunidade para que você possa se reconciliar. Você que foi e voltou para os braços do Pai e quer dizer: eu quero reconciliar com esse Jesus, para que minha vida seja transformada. Tem alguém aqui nessa tarde que também quer fazer uma reconciliação com o Senhor? Pode levantar a mão, que a gente vai orar pela sua vida. Amém. Meus amados, nós vamos nos preparar para receber o corpo e o sangue de Jesus. Nós vamos entrar num momento importante, que é essa simbologia da ceia do Senhor. Enquanto o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, nós vamos adorar o Senhor com mais um louvor, e você vai permitir que esta palavra que foi semeada, possa trazer um refrigério no seu coração, possa trazer um renovo no seu coração, possa trazer um entendimento maior, e assim você entender que você precisa largar a capa e começar a passar no meio da multidão para se encontrar com Jesus, porque nesta tarde, que nesta noite Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? E você ser objetivo com o Senhor, que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, e você possa então dizer diretamente o que você quer. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, enquanto isso eu pedir aos obreiros para distribuir os elementos da ceia aqui.